Boa tarde, caros alunos. Passando por aqui para fazer a correção da nossa última lição postada sobre conectivos, né? Uma correção sobre as conjunções. Os conectivos que nós analisamos nessa última atividade foram as conjunções. Por favor, peguem caderno de vocês enquanto eu vou abrindo aqui a nossa apresentação e vamos à correção. Vocês perceberam que o percurso que eu fiz para vocês? Exercícios. Primeiro a gente fazer exercício para analisar os conectivos, para depois a gente estudar a teoria mesmo dos conectivos. Então vamos começar nesse percurso. É um cartaz, né? Vocês perceberam que é um cartaz que tem duas cores, uma mão e uma barbatana de um tubarão. Essa barbatana de um tubarão sugere que a parte azul para a gente é o mar. Se a parte azul é o mar, a parte de cima seria um céu ensolarado. Vamos lá, nesse cartaz está bem pequenininho, então eu coloquei aqui ao lado para vocês. Às vezes, o perigo passa pelas suas mãos e você nem percebe. Em uma maior. Na luta contra o câncer de mama, prevenir pode salvar. Faça autoexame, mas não confie 100% no seu tato. Na maioria das vezes, o toque só consegue detectar tumores em estágio avançado. Quer outro toque? Faça anualmente a mamografia ou ultrassom de mama, que identifica caroços em estágio inicial. Quem tem peito, cuida. Bom, então a gente tem aí algumas frases de efeito, uma utilização polissêmica da palavra, né? Quando ele fala quer um toque, está falando de toque aí, quer um toque. Então a gente está trabalhando com os vários significados. Para quem não lembra, polissemia, poli quer dizer muito, semia significado. A gente está trabalhando com os vários significados da palavra. Por que é utilizada a polissemia em cartazes? Exatamente para marcar o leitor, para chamar a atenção do leitor sobre aquela frase, sobre aquele conteúdo. Então, o cartaz, ele se utiliza da linguagem verbal, que são as frases, e da linguagem não verbal, que é a imagem, normalmente uma imagem que tem um significado muito direcionado ao que se está querendo defender de ideia no cartaz. Principalmente esse tipo de cartaz de campanhas, né, em campanhas institucionais, campanhas de saúde. Então, a linguagem verbal, às vezes tem alguma figuração, sim, mas com a intenção muito clara de dar um amplo destaque para a mensagem. Vamos às perguntas, então. Qual é o público-alvo desse anúncio? Pessoal, dá para perceber que são as mulheres? Por que são as mulheres? Porque o anúncio orienta o leitor, orienta um leitor. Vamos supor que a gente não sabe, né? A gente começa a ler o cartaz. Que leitor que ele está orientando? Ele está orientando, quais são as orientações dele? Fazer um autoexame das mamas e uma mamografia atual. Portanto, é destinado às mulheres. Não que alguns homens não tenham mamografia, não tenham câncer de mama, é possível. Também podem fazer a mamografia, mas é um exame que é particularmente destinado às mulheres. Então, portanto, o público-alvo são as mulheres. A justificativa é que o anúncio orienta autoexame de mamas e mamografia. 2. Analise o uso das cores do anúncio. Que cenário elas constroem? Que elemento presente na cena é fundamental para reconhecer o cenário? Bom, as cores azul e amarelo, elas remetem ao mar e ao céu ensolarado, tá? São reconhecíveis, a gente chega a essa conclusão por causa da barbatana de tubarão na divisão das cores. Se não tivesse aquela barbatana de tubarão, não ficaria claro para a gente que seria um mar e um céu, tá? Então, esse tubarão nadando ali na superfície, ele contextualiza para a gente o cenário. O cenário, então, é um céu ensolarado e um mar. 3. A que perigo se refere o texto em destaque? Ao perigo do câncer de mama, que não pode ser detectado num autoexame no início, só mais avançado. De repente, não dá mais nem para tomar nenhuma atitude. 4. Explique como a linguagem não verbal, que é o desenho, a mão, as cores do tubarão, se associam ao texto verbal. A imagem mostra uma mão sobre o cenário por onde anda o tubarão. O tubarão é o perigo, não é isso? Um tubarão representa o quê? Um perigo. Então, essa mão, ela está sob esse cenário em que tem esse tubarão. A cena representada de modo literal dá a ideia de um perigo. O perigo passa pelas nossas mãos. Essa é a informação central do texto verbal. 5. Embora o texto em destaque seja formado por um único período, sua disposição no espaço da... Período, vocês lembram o que é? Frase é tudo que a gente fala que tem sentido, tudo que a gente fala ou escreve que tem sentido. Pode ser não verbal e verbal.
Não verbal é quando não tem verbo, então é uma frase nominal, ou pode ser uma oração. O período é essa frase, ou pode ser a frase não verbal, ou pode ser oração. Vamos lá. Embora no texto em destaque seja formado por um único período, sua disposição no espaço da página impõe uma pausa na leitura. O que determina essa pausa? Que efeito ele provoca? A figura da mão, gente, separa as duas partes do período, tá? Se vocês voltarem, eu vou dar uma voltadinha aqui, ó. Vocês podem ver que uma parte da frase, ó, às vezes o perigo passa pelas suas mãos e do outro lado da mão e você nem percebe. Então, a figura da mão separa as duas partes do período e sugere uma pausa provocada para um momento de reflexão antes de introduzir o complemento da primeira oração. Então, a gente tem a primeira oração. Às vezes o perigo passa pelas suas mãos, dentro do mesmo período. E aí depois a conclusão, e você nem percebe. Então é mesmo para chocar o leitor, é para dar um impacto ao leitor. Até aí tudo bem? Vamos ao próximo exercício. Valor semântico. Quando eu falo em valor semântico, eu estou falando em valor de significado. Então, vamos falar dos valores semânticos das conjunções. Quais os significados que elas podem impor a uma frase? Eu tenho um período é composto de duas orações, de 3 orações, um composto de 2 orações. E uma conjunção fazendo a conexão, uma palavrinha, a conjunção é uma palavra que faz uma conexão entre as orações. Ela pode ter um valor semântico, ela pode ter significado, ela pode dar uma significação. O que vocês acham? Vamos à tirinha. Então a gente tem uma princesa beijando um sapo, né? Ela dá um smack nele. Essa é uma cena muito comum que a gente conhece de contos de fadas. Aí ela fala, não virou príncipe? Bam, e joga ele, né? Tipo, deu um beijo, não virou príncipe, ela se revoltou. Aí ele começa em cada quadrinho a se desenvolver. E aí ele fala assim, se ela estudasse mais, saberia que a metamorfose dos sapos é demorada. Então, a metamorfose seria o crescimento dos sapos, aí no caso a transformação dele em príncipe. Então vamos às perguntas. A tira estabelece intertextualidade? Vocês sabem, vocês lembram o que é intertextualidade? É quando a gente reconhece um texto dentro de outro. Então, a tira estabelece intertextualidade com uma história infantil tradicional. Qual é a história? Gente, é o conto de fadas da princesa e o sapo. Então, a intertextualidade dessa tirinha, então, que história que a gente reconhece dentro dela? A princesa e o sapo. A princesa recorreu à palavra ba para expressar sua frustração. A que classe gramatical essa palavra pertence? Como o uso específico dessa classe se relaciona ao caráter apressado da princesa? Então vamos lá por partes. O ba é uma interjeição, assim como ui, ai, tchau, oi, é uma interjeição. Ela expressa uma reação imediata. Ela deu o beijo, não transformou, ela ba, né? Tinha uma reação dela, uma reação de frustração. Isso condiz com a ideia de que a princesa é apressada. Ela deu um beijo, funcionou, tira essa porcaria daqui, né? Ela falaria, ela fez um ba. Então isso mostra pra gente o quanto ela é apressada. Ela queria logo, que ela queria beijar e ele transformar. Terceira, o humor da tira se dá pela contraposição de 2 campos distintos no que diz respeito à compreensão da transformação do sapo. Quais são eles e como se caracterizam? Vocês perceberam 2 campos? A princesa beijando um sapo é uma coisa bem fantasiosa. O sapo se metamorfoseando, passando as suas fases, até virar um homem, o sapo não vira homem, mas aí na nossa tirinha tudo é possível, é um campo da ciência, não é isso? Vamos à resposta. A referência ao conto alude ao campo da ficção, o campo da magia. Beijei um sapo, ele virou gente. Em que a transformação do sapo em príncipe seria imediata. E a referência à metamorfose do animal remete ao campo da ciência, ou seja, a realidade de um crescimento, não transformação, de um crescimento de um sapo. Quarta questão. A qual desses campos se vincula à conclusão do príncipe na última fala? E por quê? A última fala do príncipe está ligado com o campo da magia, da ficção, ou com o da ciência, da realidade? Ao campo da ciência, né? Já que ele se refere à questão do estudo e do conhecimento teórico sobre os sapos. Então, por que demorou? Porque os sapos têm uma longa metamorfose para cumprir. Pessoal, aí vocês perceberam aí no slide que eu coloquei para vocês os trechos do nosso livro em que fala de uma conjunção. Então, a conjunção, ela é conectivo. O que ela faz? Ela liga as frases. Então, no caso aqui da nossa princesa e sapo, a conjunção aqui foi o se.
ela estudasse mais, saberia que a metamorfose dos sapos é demorada. Esse se não teve uma oração anterior, mas ele está ligando o que aconteceu anteriormente com esse período. Então ele estabelece uma condição, a condição dela ter conhecimento sobre a metamorfose dos sapos. Então as conjunções, elas ligam orações, mas elas estabelecem sim significados. Elas estabelecem, quando eu coloco um porquê, significa que a segunda oração vai ser uma explicação da primeira. Quando eu coloco um e, significa que a segunda oração é uma adição de ação da primeira oração. Quando eu coloco um mas, significa que eu estou colocando uma contradição. Um porém, um entretanto, são contradições. Significa que a segunda oração será uma contradição à primeira oração. Então, elas estabelecem, sim, uma relação de significado. Então, eu pedi que vocês lessem as partes do livro, e nessas partes está falando da importância para a gente dar conjunção enquanto elemento de ligação e de significado, e também o papel importante de se saber utilizar conjunções quando nós vamos escrever textos. Para que nossos textos não tenham problema de coerência, nós temos que saber fazer a conexão. A gente chama de coesão textual. Coesão textual é ligar certinho o texto através do nosso conhecimento amplo de conjunções. Então, eu peço que vocês estudem os tipos de conjunções que nós temos. Nós temos as conjunções coordenativas, que são as conjunções que ligam períodos compostos por coordenação, e as conjunções subordinativas, que são as que ligam os períodos compostos por subordinação. Esse é um assunto para uma próxima aula. Um beijo a todos e acompanhem as aulas do Centro de Mídias, acompanhem as nossas aulas aqui no Google Classroom. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, peço que mandem pelo Google Classroom, peço também que vocês enviem e-mails e não fiquem com as dúvidas. Entrem no Centro de Mídias, eu estou lá todos os dias no nosso horário de aula. Até mais!